no ar o podcast Destrave, Palco, Voz e Vez. Porque, afinal, todos nós merecemos esse palco, ter o nosso lugar no mundo, deixar a nossa marca, o nosso legado. E o meu trabalho como mentora de neurocomunicação, comunicóloga, minha missão é essa, né? Trazer pessoas que vão agregar e contribuir, trazer insights para a sua vida. Não só trabalhando inteligência intelectual, mas também espiritual, emocional, afetiva, financeira, dos seus direitos. Bom demais. Hoje é um momento muito especial, porque além de ser uma mentorada extraordinária, uma mulher que tem um arquétipo do sábio muito marcado, muito sábio, muito estudiosa, tá sempre estudando, transbordando. Ela é palestrante, advogada, mãe de 3, mentora, estrategista jurídica e tem atuação desde 2007. Conta bagagem. Obrigada por aceitar o meu convite de estar aqui nesse momento hoje tão importante para a gente falar de um tema que toca no coração das pessoas. Josi, como é possível a gente prosperar direito? Que alinhamento precisamos ter? Que suporte a gente precisa ter para ter essa vida que a gente merece viver? Porque Deus é abundante, quer pra gente uma vida abundante e próspera, não é verdade? Verdade, Vanessa. Primeiramente, né, quero agradecer, porque para mim é uma honra estar aqui com você nesse bate-papo, nessa ambiência gostosa que nós estamos aqui. Já fizemos conexões na entrada. Já teve um meeting ali. Isso aí. E por mais que a gente tenha uma vivência dentro da comunicação, né, mas o Destrave para mim foi um divisor de águas. Então, ser sua mentorada para mim foi um privilégio, porque foi aí que nasceu o Prosperar Direito, que a gente vai falar hoje. Mas o primeiro de tudo é soltar. Sim. Então, a gente tem a tendência a segurar muito as coisas. A gente tem a tendência a querer ser múltiplo. E é bom, isso não é ruim. Mas, às vezes, a gente precisa de alguém tecnicamente preparado para fazer uma análise na nossa vida. É um olhar de fora, né? Um olhar macro. Isso. Passou pela minha vida o Thiago Menegão, meu mentor. Uhum. E ele trouxe uma visão muito estratégica para o meu negócio, para o meu método, e para o valor percebido. É maravilhoso quando a gente tem alguém para pegar na nossa mão. Exatamente, eu digo que é o drone, né? É o drone. Adorei. Porque a gente tem uma visão ali limitada, a gente tá vendo, e essa pessoa ela vem dar uma olhada de cima. E eu tive, Vanessa, uma experiência, uma vez eu morei no 17º andar, e eu estava na sacada da minha varanda, sem nada para fazer, tomando meu café, e eu olhei para lá para baixo. E de cima, e exatamente lá embaixo era o local onde eu fazia caminhada. E de cima eu comecei a ter um insight. Uhum. O insight era o seguinte, eu estava vendo as pessoas pequenininhas, mas eu conseguia ver 3 ruas depois. Eu conseguia ver o que estava vindo adiante. E aí eu entendi o que é essa visão macro. Talvez se tivesse alguém lá embaixo correndo risco e tivesse com um radinho, eu conseguiria avisar, olha, tem um perigo iminente vindo na sua direção. Você precisa se proteger. E o Prosperar Direito é isso. E por isso você é uma estrategista jurídica. Você faz um trabalho com o seu cliente de prevenção. Porque muitas pessoas vão acionar o jurídico na hora que o copo quebrou. Isso aí. Que o incêndio aconteceu. Mas você vem justamente para essa gestão de risco, né? Isso, que na verdade sai do convencional. A ideia, Vanessa, foi sair do convencional. Porque quando, assim, não combina comigo nada convencional. Então, eu precisava ser algo diferenciado dentro desse mercado. E o diferencial é justamente, faz parte de um método aonde seja CPF ou CNPJ, eu consigo trabalhar de forma analítica sua possibilidade de risco e prevenir você de prejuízos futuros. Olha que interessante. Isso é prosperidade, não é verdade? E quem não quer prosperar? Quem não quer prosperar? Muitas vezes, né, você não está preparado, não tem uma assessoria jurídica, Isso acontece aí. uma intercorrência na vida, na empresa, aquele dinheiro que estava ali guardadinho vai embora. E aí você pode hoje investir esse dinheiro que você investiria num risco, investir numa viagem para sua família. Exatamente. Que faz parte da prosperidade, que a prosperidade nem sempre é financeira. Prosperidade é qualidade de vida. Prosperidade é você conseguir ter uma vida plena. E como você consegue ter uma vida plena resolvendo problemas?
E que ideia boa se tem alguém que pode resolver para você, não os problemas, resolver para você algo que pode te evitar de ter problemas. E quando vem uma intercorrência como essa, desestrutura toda a roda da vida, né? Seu emocional fica abalado, seu espiritual fica abalado, aí vai desestruturar o seu financeiro. E realmente é desastroso. Eu falo que quem tem uma boa assessoria jurídica, olha, ela dorme em paz, na verdade. Ela sabe que tem alguém ali para contar as intercorrências da vida. É sobre isso, Vanessa. Mas o Prosperar Direito, ele não é só uma análise jurídica e nem muito menos só uma análise do direito. Essa é o diferencial aqui do método. Hoje, com a vivência que eu tive, porque assim, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos falar do seu currículo lá, bora. Voltar um pouquinho no tempo. Quem é Josi? Como é que começou tudo isso? Porque eu sou uma mulher, antes de tudo, mãe. Então, isso tudo já começa ali. Ah, mas isso não tem a ver com currículo. Claro que tem. Né? Por que tem? Porque quando você se torna mãe, você aprende responsabilidades. Você aprende gestão, que vai além da gestão financeira. Verdade. E aí você agrega isso tudo a um passado um pouquinho anterior. Eu venho de uma família que nasci num lar evangélico e dentro da igreja foi o meu primeiro berço de aprendizado. Né? Aprendi o que é liderar, que eu já desde novinha, desde os 12 anos eu já liderava. E aí dali em diante fui para o palco. Que a igreja ela te dá essa possibilidade de palco, a comunicação, né? Uma comunicação que tem que ser assertiva, porque você precisa comunicar de uma forma empática. Então, aos 14 anos eu já estava nos púlpitos falando para as pessoas. Lindo. E aí eu falei assim, existe um propósito nisso, olha a palavra, propósito. E o Prosperar Direito ele tem a ver com um propósito de alcançar vidas e muito mais do que isso, ajudar vidas. Porque antes de um CNPJ, existe um CPF. E esse CPF tem uma história, tem sonhos que precisam ser preservados. Então, não é só sobre ser uma advogada. E aí vem, depois disso, entra o teatro. Maravilhoso, né? Que entrei como hobby, mas foi uma incrível o teatro. Foi uma escola para mim, porque ali fui pro palco, literalmente. Sim. E durante 10 anos eu atuei nos palcos do Rio de Janeiro, em vários teatros, ganhei prêmios. Aí muda um ciclo. Eu fui pra TV por causa do teatro. O teatro eu comecei no teatro. Lá veio o convite. Então, o teatro é uma maravilhosa. Eu creio que todo mundo que hoje é comunicador teve uma passagem. Passa por uma lapidação. E também a gente vai pro autoconhecimento. Isso. E destrava realmente qualquer timidez. Lá você faz não só a oratória, você trabalha a sua voz, a sua entonação, sua feição corporal. Comunicação verbal, não verbal. Isso. Tudo lapidado. Toda a sua comunicação é lapidada no teatro. Nossa, foi maravilhoso. Por exemplo, eu tinha uma trava de cantar. E aí fui pro teatro musical. Eu não vou cantar. E conseguiu. Mais ou menos. Mas conseguiu. Mas eu venci esse desafio como? Conseguiu. Eu precisava pular uma etapa que me travava. É isso. O obstáculo estava ali. Isso eu consigo mais. Aí que esse é o X da questão. Esse é o X. E aí veio o direito. Depois de... não, teve antes. Esqueci de um detalhe, que é a parte administrativa. Então, eu trabalhei também nessa área administrativa, tenho essa formação em administração. Muito bom. Você também é formada em administração. Administração. Não, tem essa visão macro de gestão, e aí processo. Entrei no campo empresarial como empresária Maravilhoso. Também. Depois na área comercial, porque tudo na nossa vida é comercial. Tudo é comercial, tudo... O tempo todo mundo se vende para todo mundo. E é uma ferramenta poderosa e que a comunicação traz isso. O mundo business, ele é comercial. Ele é comercial. O mundo business é comercial. E aí entra a questão, por que eu comecei falando sou mulher? Porque a gente vem no século passado, a mulher não tinha essa ambiência de business. E não tinha nem palco, nem voz, nem vez. Muito menos nada disso, a mulher. Oh, meu Deus. A mulher era limitada. Totalmente. Até hoje, muitas são. Sim, muitas são. Mas oprimidas. Sim, mas aí ela precisa entender que é possível. Liberar permissão. E às vezes não sabe por onde começar. E por que eu tô contando toda essa história? Porque às vezes você fala assim, por onde eu vou começar?
Aonde começa a sua história? A sua história, ela te encaminha para um propósito. Esse livro é maravilhoso, Uma Vida com Propósito. Ah, é lindo, eu já li. Isso, e ele te encaminha assim, peraí, qual é o propósito meu de vida? Muitas pessoas querem saber isso, qual é o propósito meu? Muitas pessoas estão adoecendo, depressão, ansiedade, burnout, elas estão sem propósito de vida. Uma vida automática sem propósito. Cadê o sentido da vida? Por que eu estou aqui? O que eu vim fazer? Qual a minha missão? Qual é a minha missão? Qual a dor que eu resolvo? A dor que eu resolvo é que te encaminha pro propósito. Exatamente. E por que muitas vezes a gente passa por uma dor profunda? Pra lapidação. Pra lapidação. Pro processo chegar. Pro processo chegar e pra te encaminhar pro propósito. Então você fala assim, eu sempre ajudei pessoas, então tá aí. Começa a alinhar um propósito. Sim. Eu sempre falei com pessoas, então tá aí uma comunicação. Isso aí. E assim você vai sendo encaminhado pro propósito. Sabe o que eu acho lindo no seu método? Que foi possível pegar todas as suas competências, sobre expertises, habilidades, conhecimento. Compilar e entregar num método que funciona. Isso. Que dá pra visualizar a cada etapa de quem você assiste, do seu cliente, e ver o progresso. Isso. E aí, Vanessa, que entra a questão que não é só o direito. E aí eu ofereço uma mentoria, aonde eu ajusto ali com a pessoa a parte da comunicação, ajusto ali o que ela precisa na oratória, que nem sempre é do palco. Às vezes ela precisa de uma oratória para se apresentar numa rede social, para se vender. Então eu trago dentro do meu método toda a minha vivência na área comercial, para ajustar o que precisa ali naquela pessoa, para auxiliar. É uma lapidação. É uma lapidação. Entende a dor dele, o que ele precisa e vai acompanhando no processo. E aí o método, ele é personalizado, porque primeiro eu vou sentar com você para entender o que você precisa, qual é a sua dor, para eu resolver exatamente a sua dor, nem mais, nem menos. Muito bom. Na medida. Na medida. E resolver a dor na medida é sensacional. Perfeito. Né? A pessoa avança muito, muito. Eu falo que a gente tem que ir pra vida, só sei que nada sei, quero o meu próximo nível, quero entender mais das minhas competências, habilidades. Eu falo que todos nós temos um diamante aqui, só precisa muitas vezes lapidar esse diamante. Quando eu começo a mentoria do Destrave, muitos saem mentores, palestrantes. Você já chegou mentor e palestrante. Muitos chegam para performar a comunicação. E quando ele vê, ele fala, nossa, Vanessa, realmente eu tenho todo esse conhecimento. Eu falei, e vai deixar guardado? E vai enterrar os seus talentos? O que eu vou fazer com isso? Ou vai colocar para servir? Ou vai se alinhar com o seu propósito? Aí a pessoa faz uma análise de consciência, é verdade. Aí quando eu vejo, tem alguns que antes de terminar a mentoria, já fechou mentoria, já virou mentorado. E é o que eu chamo de salário emocional para mim. E é para você também. Quando você vê o seu cliente prosperando, quando eu vejo meu cliente falando e cantando, prosperando, se desenvolvendo, se conectando, eu falo, Deus, muito obrigada. Eu estou no meu propósito, eu estou fazendo certo. Não é só sobre dinheiro, é sobre o que a gente deixa na vida do próximo, o que a gente é contribuição, como a gente serve. O servir é lindo. O servir. E aí, pra você ter uma ideia, eu tava ali no network, aguardando, né, começar, e aí conversando com uma das suas mentoradas, né? E aí a gente chegou à conclusão que ela tem projetos engavetados, só que esses projetos entram também numa outra área que eu atuo dentro do Prosperar Direito, que é o terceiro setor. Nossa, instituição. Instituição sem fim lucrativo, porque ela também quer ajudar pessoas. E a forma dela ajudar pessoas não pode ter finalidade lucrativa. Sim. E aí eu falei, eu resolvo isso para você, porque tem especialização no terceiro setor da economia, que são organizações... O arquétipo do sábio todinho. A gente não consegue parar de estudar para poder servir. É sobre isso. Não dá uma alegria no coração quando você fala, nossa, identifiquei a sua dor. Eu tenho especialização também nesse assunto, eu posso te servir. Isso aí. Então, não é sobre quantidade de títulos, mas é assim, o que eu faço com esses títulos para ajudar pessoas, para encaminhar. E aí, vamos tirar isso da gaveta. Muito mas o que falta? Eu não sei Sabe por onde começar. Olha, eu vou pegar na sua mão. Vou pegar na sua mão. Sei, eu tenho um e-book pronto. Esse e-book vai ser o seu primeiro passo. E dali em diante a gente vai caminhar junto. E o Prosperar Direito é isso. E quem está assistindo agora, pode acessar lá na sua bio, tem acesso ao e-book, pode comprar. Isso. Então, você que está assistindo aqui esse podcast, primeiro você vai me seguir. Tá aqui o meu @advogada.josefreire. E na bio tem ali o link para você adquirir o e-book. E também
essa mentoria e o Prosperar Direito poder te auxiliar. Muito bom. E o bacana é que a gente está num movimento mundial de crescimento do terceiro setor. Né? Sim, e aí o terceiro setor entram as ONGs, entram as associações e as igrejas, que são os institutos. Os institutos, as instituições religiosas. E aí, Vanessa, tanto eu entro na parte da formação, ou seja, você nunca teve, vai começar do zero, mas também entro na parte da organização, da gestão pós. Para você ter uma ideia, eu tenho uma igreja que eu presto assessoria lá no Rio de Janeiro, ela é de 1977. Olha. E nunca reformou o estatuto. Então, o estatuto dela estava completamente defasado, porque só o Código Civil é de 2002. Então, eu entrei ali, organizei toda a parte jurídica da igreja, e com isso a gente precisou também adequar outras questões, que seria ali a gente fazer toda a mentoria, análise. Aí entra a questão da análise de risco. Olha, se Qual o primeiro passo para a pessoa chegar até você? Então, o primeiro passo, também o link está no meu Instagram, onde tem o meu WhatsApp. Ela vai conversar com a minha equipe e vai agendar uma análise de risco. E a partir da análise de risco, eu vou entregar para essa pessoa todo o diagnóstico do que ela precisa, passo a passo, na ordem cronológica de responsabilidades. Muito bom. Então, assim, a ordem cronológica, por quê? Que às vezes, vamos pegar a casa. Nossa, minha casa tá toda bagunçada. Eu só tenho uma tarde para arrumar, não consigo arrumar ela toda de uma vez. Realmente não vai conseguir. Então, eu preciso saber qual é o cômodo principal que eu tenho que arrumar. Então, quando eu digo assim, qual é a ordem de responsabilidade? Qual é o cômodo mais importante da sua casa? Muito bom. É isso que eu entrego para a pessoa. Vamos começar por aqui. Depois a gente faz esse, porque esse aqui não está tão urgente. Esse aqui é mais urgente. E aí eu vou entregando essa análise completa. Muito bom. Olha, que delícia essa troca. Antes mesmo da gente começar, eu já estava aqui, gente, quanto conhecimento. E é tão bom a gente poder transbordar esse conhecimento. Sobre isso, Vanessa. E assim, a nossa vivência, a nossa experiência de vida, até as dores, né? Quem não tem? Você tem as suas, eu tenho as minhas. Temos. E todas elas vão corroborando para o propósito que a gente tem. Então, os anos vão se passando, você vai começando a entender por que eu passei por isso? Por que isso aconteceu na minha vida? Aí você vai falando, nossa, isso aqui me trouxe, me lapidou. Me lapidou, é o que eu falo. Me lapidou. Somos forjados, lapidados para entregar o nosso melhor para o mundo. E aí entra, às vezes, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o podcast, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Os desertos, eles também fazem parte. Sim. Principalmente quem é do mundo dos negócios, quantos desertos os empresários não passam? Que às vezes a gente vive numa montanha russa e às vezes você fala assim, meu Deus, mas por que isso tudo está acontecendo? É porque às vezes a gente precisa sair não só do ativismo, a gente precisa ouvir, a gente precisa ter uma conexão espiritual, porque você precisa, é corpo, alma e espírito. É corpo, alma e espírito. Então, o seu espírito, assim ele precisa estar ali conectado com pra aquilo que você acredita. A voz de Deus, né? E se encontrar neste mundo. Isso, e aí, como que você ouve a voz de Deus no meio do barulho? Não tem como. Porque ele não grita, ele sussurra. Por isso que o deserto, ele é super necessário. válido e necessário. Necessário. Se você está ouvindo a gente está passando por um deserto, honre esse deserto. Porque ele tá te forjando, ele tá te preparando para você também entregar o seu melhor, isso aí. O seu servir, alinhar o seu propósito. E daqui a pouco vir aqui no podcast Destrave, palco, voz e vez e deixar o seu legado. Isso aí, foi maravilhoso falar sobre isso aqui, Vanessa, porque a gente vive hoje, principalmente nós mulheres, em uma ambiência que já é por si só, a gente estava falando, a mulher já avançou muito, mas existe muita resistência ainda nas próprias mulheres, nos homens, então a gente já precisa enfrentar várias barreiras que nos levam para vários secretos. Eu, pelo menos, tenho vários secretos na minha vida, mas é no secreto que eu levanto como uma fênix. E dá palco para outras pessoas, dá sobre palco para outras mulheres. Isso, e essa é a nossa levantar missão. Outras mulheres. Eu falo que a minha missão é essa, acolher e agregar. Perfeito. Eu acho que é por isso que a gente se conectou. Por isso que a gente se conectou. Muito bom. Olha, amei. Essa troca foi profunda, muitos insights. E eu acredito que também muitos insights para quem nos acompanhou aí. Isso aí. Até os próximos. Isso aí. Vamos comunicar, prosperar direito e vamos
foguete, subir. Exatamente. Sermos Afinal, imparáveis. Somos imparáveis. Muito bom. Adorei. Ai, Arrasou, mentorada.